O Cruzeiro terá uma certa vantagem para enfrentar o Vasco neste final de semana. Primeiro de tudo, o Vasco acabou de jogar nesta quarta-feira, ou seja, o tempo de recuperação do Vasco será muito menor do que o tempo de recuperação que o Cruzeiro teve no último final de semana. É claro que a gente tem alguns desfalques para o próximo jogo, como o zagueiro Lucas Vidalba e o atacante Gabriel Barbosa. Só que tem uma coisa que está incomodando o torcedor cruzeirense, é a lista de jogadores que podem ser suspensos. Isso porque, após enfrentar o Vasco, vamos enfrentar o Flamengo, adversário direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Só que não adianta ficar poupando o jogador, pensando se vai ou não suspender para o próximo jogo. Até porque cada partida vale 3 pontos neste Campeonato Brasileiro. E o jogo contra o Vasco não é diferente. Nós temos que focar jogo a jogo. Sabemos que jogadores importantes estão sim pendurados, como é o caso do Matheus Pereira, como é o caso do Caio Jorge, o treinador Leonardo Jardim, o goleiro Cássio. Então temos sim que tomar cuidado com essas possibilidades, mas ainda assim dá o melhor de cada um na partida contra o Vasco e depois pensar no Flamengo. Para este jogo, com a saída ali do Lucas Vidalba, o Jonathan Jesus deve assumir a titularidade e o Gabriel Barbosa não vinha sendo titular, mas era peça carimbada sempre no decorrer das partidas. Com isso, o Gabriel Barbosa deve voltar a atuar contra o Flamengo lá no Maracanã. É uma semana, vai ser um mês decisivo para os planejamentos do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro. Porque se conseguir uma pontuação legal nestes jogos, poderemos cravar de vez o Cruzeiro nesta briga. Até porque o jogo contra o Flamengo sabemos da extrema dificuldade. E contra o Vasco também é muito difícil, mas teremos uma vantagem que é o descanso que o Cruzeiro vai ter no decorrer desta semana para enfrentar os vascaínos. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês as falas do jornalista Jorge Nicola, que traz detalhes sobre os bastidores do Cruzeiro, sobre o pré-jogo do Cruzeiro para enfrentar o Vasco da Gama. Agora sobre o Cruzeiro, mais especificamente da lista de pendurados da Raposa. E esse dado é super importante, levando em consideração que o Cruzeiro entra em campo no próximo final de semana contra o Vasco e o jogo seguinte da rodada próxima é contra o Flamengo, uma espécie de decisão antecipada do campeonato, partida marcada para o Rio de Janeiro. O Cruzeiro tem 9 jogadores pendurados, 2 cumprem suspensão nesse final de semana. O atacante Gabigol, que é reserva, e o zagueiro Vidalba, que é zagueiro titular absoluto. Os 9 pendurados que não podem levar cartão no jogo contra o Vasco, sob o risco de ficarem de fora contra o Flamengo, são Caio Jorge, o craque do time, Matheus Pereira, a principal referência técnica, Fabrício Bruno, um dos principais zagueiros do país, o Cássio, goleiro que tem crescido demais de produção nos últimos jogos, além de Lucas Romero, Wanderson, Matheus Henrique e Wallace. Somente os 2 últimos, o Matheus Henrique e o Wallace, são reservas. O Mateuzinho até tem sido mais aproveitado, o Wallace, carta fora do baralho. Você deve ter feito as contas e lembrado que eu citei apenas 8. O 9º pendurado é o técnico Leonardo Jardim, que pode pela primeira vez ficar suspenso. Olha só, família, o atacante Caio Jorge concedeu uma entrevista recentemente para a galera da Cazé TV. E ele até chamou bastante atenção ao dizer que não gostaria de sair do Cruzeiro em breve. A gente sabe da valorização do Caio Jorge, se tornou o jogador mais valioso da história do Cruzeiro. Como assim, Renata? A gente já teve o Ronaldo Fenômeno? Já teve, mas na época a venda do Ronaldo Fenômeno não foi tão grande. Mesmo com as cotações da época, não seria tão grande quanto a venda do atacante Caio Jorge, que pode ser a maior venda da história do Cruzeiro. E também sabemos, da supervalorização que o jogador teve após ser convocado para a seleção brasileira. E o Caio Jorge concedeu uma entrevista para a Cazé TV e disse que, olha, ele não se vê deixando o Cruzeiro em breve, que a ideia dele é continuar no futebol brasileiro, é ganhar mais rodagem no Cruzeiro, e a gente sabe que isso aí vai ser interessante quando a abertura da janela de transferências acontecer, porque pode partir até de um próprio desejo do Cruzeiro
ter uma grande venda na casa de 30, 35 milhões de euros, o que seria de longe a maior venda da nossa história. E o próprio Caio Jorge também teria que pensar muito bem se ele ficaria ou não na Toca da Raposa. Mas com certeza, Caio Jorge só sai do Cruzeiro se for o consenso das duas partes, tanto do Cruzeiro quanto do atacante. Mas me deixa muito feliz ver a atitude do Caio Jorge dizer: olha, eu não pretendo sair do Cruzeiro, eu gosto e estou feliz aqui e vivo o melhor momento da minha carreira. Gostei muito das falas do Caio Jorge. Não, tenho uma vontade muito grande de permanecer no Cruzeiro. Todo mundo sabe disso, que eu estou muito feliz aqui. Hoje eu não penso em ir para fora, assim, por mais que tenha especulação. Daqui a pouco deve aparecer alguma proposta, mas estou muito feliz aqui. Espero continuar aqui por muito tempo. E olha só, família, nesta quinta-feira, o lateral direito William concedeu ali uma entrevista para a galera lá na Toca da Raposa, onde ele teve a oportunidade de falar sobre algumas situações, entre elas a arbitragem polêmica que tem acontecido no Campeonato Brasileiro e também sobre enfrentar o Vasco de Fernando Diniz, ex-treinador do Cruzeiro, bem conhecido do William, e onde ele teve ali a oportunidade de colocar o seu ponto de vista sobre o próximo adversário do Cruzeiro. Eu vou colocar agora na tela para vocês as falas do William, só que eu peço que não se esqueça de deixar aqui o seu gostei, de se inscrever no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora confira as principais falas do William. Bom dia, cara, dispensa comentários, é o Felipe Coutinho, é um cara que fez toda a carreira a nível mundial, é um cara que tem uma qualidade que a gente não precisa nem falar, isso todo mundo sabe, mas a gente não tem só o William na direita também, então tem alguns jogadores ali e tenho certeza que a gente vai fazer o melhor para que ele não consiga ter êxitos nas suas jogadas e que a gente tenha êxito nas nossas. Então, tenho certeza que vai ser um grande confronto de duas equipes que buscam a vitória e espero que a gente consiga fazer uma grande partida lá e saia com um resultado positivo. Com certeza, principalmente a gente jogou um pouquinho mais tempo com ele, a gente tenta analisar um pouquinho do que ele está fazendo lá e o que ele fez aqui. E, cara, mas a gente sabe que ele também conhece a gente, então provavelmente muita coisa vai mudar. Então a gente passa o que a gente sabe, mas a gente sabe que isso pode mudar também. Então a gente está preparado, a gente tem um mister ali que estuda muito futebol, então e tem os analistas do clube também que analisaram o Vasco, faz uma semana que eles estão analisando, então todas as situações que podem acontecer no jogo, tenho certeza que vai ser passado pra gente. Com certeza, principalmente a gente jogou um pouquinho mais tempo com ele. A gente tenta analisar um pouquinho do que ele está fazendo lá e o que ele fez aqui. E, cara, mas a gente sabe que ele também conhece a gente, então provavelmente muita coisa vai mudar. Então a gente passa o que a gente sabe, mas a gente sabe que isso pode mudar também. Então a gente está preparado, a gente tem um mister ali que estuda muito futebol, então e tem os analistas do clube também que analisaram o Vasco faz uma semana que eles estão analisando, então todas as situações que podem acontecer no jogo, tenho certeza que vai ser passado pra gente. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!